Dando então continuidade aos debates, desde já, novamente agradeço e parabenizo os candidatos pela forma ordeira e cordial como estão se comportando, e é isso que esse público espera até o final dos nossos trabalhos. Solicito então que, no início do segundo bloco, continuando com a ordem de sorteio que foi previamente estabelecida, seja trazida a caixa de perguntas do candidato Elcio do Santa Rita. Por favor, doutor Paulo. Candidato Elcio do Santa Rita, a pergunta é: quais os seus projetos em relação aos prédios públicos vazios? Bom, eu coloquei um centro social junto ao meu instituto num espaço público que estava vazio. E a União Nacional, ela te dá e faculta que passe para o município todos esses prédios, para que não precise onerar o município com os aluguéis exorbitantes. Se eu conseguir, através de uma instituição, por que a prefeitura não consegue? É isso que tem que ser feito. A União Nacional, ao próprio governo federal, buscar a União Nacional, buscar os prédios públicos, reformar e aproveitar esse espaço para uma escola técnica, para tirar essas crianças da ociosidade, junto à capoeira, o karatê, como eu tenho no meu centro social: capoeira, karatê, hip hop, dança de salão. Não vejo por que não aproveitar esses prédios. E se tiver dificuldade, a União Nacional está aí para isso. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Solicito a caixa de perguntas do candidato Rogério Riente. Segundo bloco, primeira pergunta. Candidato Rogério Riente. Pergunta é sobre saúde, candidato. Sabemos da importância dos postos de saúde da família. Quais seriam as propostas do senhor candidato especificamente a esse tipo de prestação de serviço de saúde? Eu, quando assumi a prefeitura em 2005, nós tínhamos 3 PSFs funcionando, fizemos mais 2 e chegamos a 100% de cobertura no nosso município. Conseguimos, junto ao governo federal, verbas para construir novos PSFs, quase no final do meu mandato. Começamos a obra em Nossa, hoje também eu não sei porque ela não foi para frente, não está lá mais, e não sei o que foi feito com a destinação dessa obra. Eu gostaria de deixar claro aqui também, separar que eu fui responsável por 8 anos, não por 12. Enfim, nós temos um caminho muito grande para fazer, como eu disse na minha fala inicial, que é a atenção básica e o final. Como se faz isso? Com os postos, os PSF, fazendo a atenção básica de saúde e depois na ponta para um hospital. Então nós temos que reforçar a criação de novos PSFs, prédio físico hoje. As localizações também não são tão ruins, são até boas, mas melhorar fisicamente esses prédios, para que nós possamos dar um atendimento melhor lá na ponta e principalmente ingressar nesse projeto do governo federal, o Mais Médico, que é uma dificuldade muito grande pelo salário que se paga aqui no município, conseguir contratar médicos que queiram ficar disponível no PSF durante todo o dia. Então, primeira coisa é melhorar a questão física desses prédios, como nós começamos a fazer lá em 2005. E depois a contratação, firmar essas contratações no programa Mais Médico e terminar com tudo, com a obra do hospital, que é a outra ponta. Então, começar lá nos PSFs na base, talvez utilizando alguns prédios que estejam fechados já, mas que hoje tem difícil acesso para a nossa população, mas estudar isso com muita clareza, muita serenidade,
a questão da localização desses novos PSFs, para que nós possamos ter o acesso tranquilo e fácil de todos nós. Ok, obrigado, candidato. Por favor, solicito aos colaboradores, aos assessores, que podem se bater palma, mas também um pouco menos entusiasmo, ok? Do candidato Dr. Arizinho. Candidato Dr. Arizinho, a primeira pergunta do segundo bloco. Candidato, a pergunta é sobre trânsito. Como seria resolvida a questão de termos uma RJ cortando o centro da nossa cidade? Sabemos que isso compromete significativamente o fluxo de veículos na cidade, polui e é inseguro para todos que se locomovem pelo centro da cidade. Bom, o trânsito na nossa cidade já podia ter sido resolvido quando antigas administrações estiveram no DER e na Polícia Militar, do BPRV, e tiveram a prerrogativa de municipalização do trecho que passa dentro do nosso município e se omitiram dessa responsabilidade, dizendo que era uma prerrogativa, uma responsabilidade do Estado. Nós não vamos nos omitir. Nós vamos fazer o que não fizeram, que era a municipalização do trecho que passa dentro do nosso município. E a partir desse momento nós vamos colocar a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, para realmente organizar o trânsito do nosso município. Vamos construir o estacionamento municipal na área do entorno do CIEP, que também submetiram o projeto, já está engavetado por alguns anos, e aí podem perguntar porque está lá na prefeitura. E aí, meus amigos, fazer a rodovia do contorno para escoamento dessa produção que vai vir com as empresas que nós vamos colocar no meio do município. Se hoje já existe via de escoamento de produção, imagina depois que a rodovia do contorno, através de uma parceria com o PMDB, uma emenda de bancada que já temos o compromisso firmado, inclusive em palanque, já foi dito no palanque dessa semana, vamos ter recurso porque nós vamos gerir essa cidade através de parceiro. O orçamento público municipal não comporta o que hoje tem que manter a máquina pública funcionando. Então é com parceria, e nós temos muitos parceiros, tanto na esfera privada, estadual, federal e Senado. Inclusive o senador vai estar aqui essa semana, para endossar a parceria que nós temos, senador Romário do PSB, para endossar e para mostrar que a partir do dia 1º de janeiro de 2017, nós vamos sim, não é resolver só o trânsito não, mas tem outros segmentos da sociedade e da administração pública que nós vamos botar para funcionar e que não fizeram, tiveram dinheiro e não fizeram, mas vamos trabalhar juntos para um ambiente melhor. Obrigado, candidato. Pagou a caixa do candidato Luciano Fortunato, primeira pergunta do segundo bloco. Candidato Luciano Fortunato, a pergunta é: uma grande deficiência do município é o atendimento do hospital. Há casos de morte por falta de recursos mínimos no mesmo, e nem mesmo transferência para o Hospital Escola de Vassouras. O que o senhor pretende fazer para mudar essa triste realidade do Hospital de Mendes? 2 minutos, candidato, para responder. Bom, todos os candidatos têm conhecimento de que o nosso município depende muito de repasses, né? Nossa arrecadação é pequena e é do conhecimento de todos que dependemos de repasses. O hospital já viveu dias melhores, obviamente. Eu creio que a gente precisa aumentar a porcentagem de verba destinada à saúde. Sem esse aumento, nenhum tipo de melhoria no hospital vai ser possível de ser efetuada. É para isso que a gente quer fazer um mandato participativo, uma gestão onde o povo seja consultado e, mediante isso, pretendemos aumentar o investimento
Em saúde, acreditamos que há áreas não prioritárias que recebem investimentos. Eu não consigo, por exemplo, conceber que em governos passados tivemos, por exemplo, carnavais milionários e o hospital caindo aos pedaços sem o raio-x. Isso não pode acontecer. Então, por favor. a população será consultada sobre as prioridades dos gastos públicos. Ok, obrigado, candidato. Solicito à plateia que se pronuncie após o que o candidato estiver falando, batendo sua palma, normalmente tudo bem, tá? Até para não cortar a linha de raciocínio do candidato. Bom, iniciando então a segunda rodada de perguntas para o candidato Elcio do Santa Rita. Segunda pergunta do segundo bloco. Candidato Elcio do Santa Rita. A pergunta: como gerar postos de trabalho para os mendenses? Praticamente já respondi isso aí. Se falar em empresa grande no nosso município, tá? A gente vai estar praticamente mentindo. Se nós trouxermos o que tem no governo federal, que são as incubadoras de empresas, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, e colocarmos dentro da Clabin, aonde tem um tratamento de água para mais de 200 mil habitantes, se nós colocarmos ali 50 incubadoras de empresas, cada uma contratando 50 funcionários, 2.500 empregos diretos, que em breve será uma pequena empresa e muito em breve uma grande empresa. E assim o comércio vai vender mais e vai contratar mais. É dessa forma que nós vamos tirar esse município do buraco. Muito obrigado. Ok, obrigado, candidato. Por favor, a caixa do candidato Rogério Riente. Segunda pergunta do segundo bloco. Candidato Rogério Riente, a pergunta: como o senhor pretende dar transparência na prestação de contas? 2 minutos para a resposta. Nos meus governos, tudo foi publicado, tudo foi transparente. E uma das formas que nós usamos, inclusive ela é legal, é exigida por lei, são as audiências públicas. Foram diversas realizadas. E hoje já existe também o portal da transparência. Tudo que é digitado no sistema da prefeitura automaticamente é encaminhado para o portal da transparência. Mas nós queremos intensificar aqui também no nosso programa de governo essa transparência. De que maneira? Levar a todos os órgãos públicos os equipamentos tipo televisão, de voz, de áudio e vídeo, para que isso fique passando lá diariamente durante todo o expediente, para que as pessoas possam verificar onde está sendo gasto o seu dinheiro. Então, a maneira que nós vamos levar hoje, até pela parte legal, é continuar com as audiências públicas, fazer que essas despesas e receitas cheguem à nossa população através dos órgãos da prefeitura, dos postos de saúde, das escolas, em pontos estratégicos, rodoviária, na própria praça, através de um sistema de áudio e vídeo. Então toda a população vai saber o que está acontecendo com a entrada de receita e com a saída do dinheiro. Enfim, como as licitações também. Isso tudo hoje já existe por força de lei, mas talvez não seja muito divulgado. Nós vamos intensificar essa divulgação cada vez mais. Ok, obrigado, candidato. Por favor, a caixa de perguntas do candidato doutor Arizinho. Doutor Arizinho, é a segunda pergunta do segundo bloco.
Candidato Dr. Arizinho, segunda pergunta do segundo bloco. Pergunta: a população é de 18 mil habitantes. Você vencerá com mais ou menos 4 mil votos. O que irá fazer para que os 12 mil se tornem a favor do seu mandato? Bom, trabalhar com seriedade, respeitar o dinheiro público, trazer dignidade e respeito ao cidadão mendense. Não vou usar o chicote no funcionalismo público em época de eleição para me beneficiar politicamente. Vou abrir postos de trabalho, como eu já disse anteriormente. Vou tratar a saúde pública do jeito que ela tem que ser tratada, com mais humanização e não com construção de prédios, conforme foi citado anteriormente. Então, é tratar o ser humano com respeito, com carinho, como eu disse na minha inicial. O ser humano não tem que ser dado de estatística, 18.069 habitantes pelo último índice do IBGE. Realmente, ninguém vai se eleger com 100% dos votos, mas todo gestor tem que trabalhar para 100% da população e não para 2 ou 3 parceiros se beneficiarem financeiramente. Então nós vamos trazer a nossa população para dentro da prefeitura e vamos até onde a população estiver. É assim que tenho certeza absoluta que daqui 4 anos estaremos trabalhando pela reeleição, mas sem muita euforia, muito suor no rosto, porque a população não vai deixar a gente sair. Porque nós vamos trabalhar independente de minoria, independente de classe social, independente se está no Jardim, nos Carruchos ou na Jabuticabeira, nós vamos trabalhar para onde o mendense estiver. Então, aí fica fácil. No próxima eleição, a própria população não vai querer que a gente saia. É assim que a gente faz uma política séria de qualidade, uma política de transparência verdadeira, e não através de prestação de conta em jornais contratados pela prefeitura. Nós vamos levar realmente quanto entrou, quanto saiu, o que sobrou e o que vai ser usado em benefício da nossa população por uma mente melhor para todos nós. Obrigado. Obrigado, candidato. Por favor, a caixa do candidato Luciano Fortunato, para que seja feita a segunda pergunta do segundo bloco. Candidato Luciano Fortunato pergunta: o que pretende fazer para valorizar o idoso? 2 minutos para responder. A gente vai criar, vai ampliar, né, a Secretaria, vai criar a Secretaria do Idoso. A gente acredita, dentro do nosso programa Dream, que atende às minorias. Entendemos que o idoso é uma população minoritária, que não recebe a devida atenção. Dentro do atendimento ao idoso, dentro dos cuidados previstos para o idoso, está o nosso programa de eliminação das filas nos postos de saúde que tanto sacrificam o idoso. A gente vai fazer com que os atendimentos de saúde, por exemplo, sejam feitos com hora marcada, para que os idosos não fiquem naquelas humilhantes filas de madrugada para marcar uma vez no posto de saúde, para depois voltar e enfrentar uma nova fila. A gente vai fazer como a administração do nosso partido PSOL fez em Itaocara, promovendo as consultas com hora marcada. Isso vai ser um ganho muito grande de qualidade na vida do idoso, como acontece em qualquer clínica particular, onde as pessoas, um funcionário vai anotar o horário que aquele idoso será atendido, sem que ele tenha que passar pelo constrangimento dessas filas matinais. Isso é uma vergonha. O serviço público de saúde, ele não é de graça. A população e o idoso paga por ele, não é o favor. Isso não tem que ser tratado como um favor. Esse é um dos aspectos, que são vários, não dá para falar em mais de 2 minutos. É um dos aspectos do cuidado que nós teremos com os idosos. Obrigado, candidato. Terminado, então, o segundo bloco, com as 2 perguntas feitas a cada candidato. Então, nós vamos ter um recesso de 5 minutos
para que eles possam conversar com as suas assessorias e daqui a 5 minutos retornamos para o terceiro bloco.